Sejamos mais uma vez bem-vindos para este momento de estudo do Evangelho, realização do Evangelho no nosso lar. O Evangelho no lar é uma fonte de bênçãos, é um momento de irradiação de energias positivas, onde os bons espíritos se congregam ao nosso lado e fazem com que a luz que existe em nós, que a luz que é Deus em nós, se esparja em todas as direções. Sejamos então bem-vindos para mais este breve encontro, onde vamos comungar com a luz do Cristo através do seu Evangelho. Como vocês sabem, vocês podem colocar aí um recipiente com água para que ela seja fluidificada, magnetizada durante o transcorrer deste nosso breve encontro. Desta forma, ela pode servir a você depois para a cura do seu corpo, da sua alma, bem como dos familiares que convivem contigo, amigos, enfim. Ela vai ser magnetizada, fluidificada durante este momento em que nós vamos orar aqui, em companhia dos bons amigos espirituais que já se encontram aí dentro dos nossos lares. Vamos iniciar então o nosso breve encontro, fazendo a leitura aleatória de uma página do livro Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorinho. Vamos lá? Lição 255. Aprenda a dirigir palavras de louvor a tudo o que é belo e bom. Não retenha seu sentimento de gratidão e louve tudo o que contribui para a beleza e o bem-estar da humanidade. Não se cale diante do que é belo. Dê expansão ao louvor que provém do seu íntimo em favor de pessoas e coisas. A gratidão traz alegria à vida. Cultive a virtude do louvor espontâneo e sincero e você aumentará o número de seus amigos. Olha que coisa maravilhosa! Quando a gente se rende à gratidão, não apenas aumentamos o número dos nossos amigos, naturalmente isso acontece quando você é grato, mas também você expande em torno de si uma aura de positividade e luz, porque a gratidão é isso, é luz em nossa alma. Quando nós olhamos para tudo que é belo e bom e reconhecemos como obra de Deus, nosso Pai, nosso Criador, tudo isso transforma o nosso entorno em coisas positivas, em energias positivas, porque a gratidão é a energia mais positiva, impulsionadora, parente ali próxima do amor, que é o sentimento por excelência. Vamos então orar para solicitar a ajuda e a presença dos bons espíritos ao nosso lado. Ó Mestre Jesus, nós te rendemos graças neste momento glorioso em que podemos, comungando o teu Evangelho, nos aproximarmos de ti. Senhor, permita que os bons espíritos que estão aqui conosco possam nos influenciar positivamente nesta noite, ampliando a nossa forma de compreensão. Nós te pedimos, Mestre, que este momento seja muito valioso para todos nós e que o aproveitamento seja grande em todas as direções. Esteja conosco, Mestre, agora e sempre, que assim seja. Nós separamos então aqui uma pequena leitura, rápida, para uma breve reflexão do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados pobres de espírito. É importante falar sobre essa lição. O Evangelho que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 13, é bastante curto e diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira coisa que nós precisamos compreender é o que Jesus quer dizer com pobres de espírito. Jesus muitas vezes se refere em suas passagens, em suas parábolas, à questão do rico ter mais dificuldades de entrar no reino dos céus do que o pobre. E muitas vezes Jesus se refere, sim, à questão material. O homem mais apegado à materialidade tem mais dificuldades de se identificar com o que é espiritual, com o reino espiritual, com o reino de Deus.
Então, quando ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus, Jesus está falando aí não da pobreza financeira, da pobreza material, mas da pobreza espiritual, que significa humildade. Então, pobre de espírito não é, como nós inicialmente poderíamos imaginar, uma coisa pejorativa. Quem é pobre não tem, sente falta, necessidade. Não, o pobre de espírito é o humilde. Então, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Nós compreendemos que o reino dos céus está dentro de nós, está dentro de todos nós, sejamos nós pobres de espírito ou não. Mesmo que não sejamos humildes e sim orgulhosos, o reino dos céus continua dentro de nós, porque somos criados à imagem e semelhança do nosso Pai, e Ele nos deu na essência o reino dos céus, que é a sua vida, a vida de Deus dentro de nós. Pois bem, quando nós não conseguimos alcançar a pobreza de espírito, nós então vamos para o outro oposto, que é o orgulho. E eu gostaria então de citar aqui rapidamente, neste capítulo, o item 11, na instrução dos espíritos, Lacordaire fala sobre orgulho e humildade. E eu gostaria de pontuar algumas lições aqui. Eu diria aos irmãos que valeria a pena pegar em casa o Evangelho segundo o Espiritismo e ler essa lição, porque ela é riquíssima. Lacordaire vem falar sobre a sua experiência. Ele fala que Deus deu a ele o propósito de vir falar sobre a humildade. Ele agradece esse propósito. E ele destaca a importância da humildade na nossa vida, nos nossos atos ordinários, nos nossos atos do dia a dia. Tem uma frase que ele diz assim: a humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Ele faz aqui uma correlação entre o nosso orgulho e a nossa dificuldade em aceitar a vida como ela está para nós neste momento. Muitas vezes somos orgulhosos nem porque temos muitas coisas, materiais ou não, mas somos orgulhosos porque não aceitamos a mão de Deus, a correção do Senhor sobre a nossa vida. Então nos revoltamos, achamos que somos injustiçados, e isso tudo também é uma forma de orgulho. Então, quando ele diz que nós nos esquecemos da humildade no transcorrer dos nossos dias, vale a pena uma reflexão interna. Nós temos sido humildes perante a vontade de Deus para a nossa vida? Tudo que Deus determina para a nossa vida é bom, mesmo que num primeiro momento nos traga alguma forma de sofrimento, é bom. Nós temos sido humildes para aceitar a correção de Deus sobre a nossa vida. Ele diz assim: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Jesus diz que a gente só alcança o reino dos céus, ou seja, esta paz interna, esse local onde Deus está vivo dentro de nós, quando somos humildes. E sendo orgulhosos, nos distanciamos diametralmente da humildade. Estamos conseguindo ser humildes perante tudo o que a vida tem nos colocado como prova, como expiação, que é, na verdade, a vontade de Deus. Todas as vezes, ele diz aqui, que nós nos sentirmos sofredores, abandonados, devemos nos humildar e pedir a Deus força, resignação, paciência e formas de vencer aquela vicissitude. Ser humilde não significa simplesmente aceitar a dor e conviver com ela como se ela fosse sua propriedade. Preciso sofrer para ser humilde. Não. Mas você precisa compreender o seu sofrimento e transformá-lo através do amor que existe em você, sendo humilde, aceitando a correção do Senhor sobre você e transformando aquele sofrimento num motivo de força e de alegria. Isso é a humildade. Então, quando a gente se sente realmente perdido, em condições como que abandonado, ajoelha, espiritualmente ajoelha
e pede a Deus que te dê resignação, força e capacidade para vencer aquilo. Isso é humildade. É reconhecer que está em Deus a sua capacidade de suplantar todas as provas e expiações que se colocam. E eu gostaria assim de finalizar com duas frases aqui de Lacordaire que são impressionantes e importantes, que a gente poderia guardar para si mesmo. Ele diz assim: que cada um vá demolindo aos poucos os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros, cristãos, e tereis o reino da verdade. O reino da verdade é o reino de Deus, que é o reino do amor. O amor é a única verdade. Todo o resto não é verdade. A verdade, como disse Jesus, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. A palavra de Jesus é a verdade e é o amor. Jamais passará. Que sejamos humildes, pobres de espírito, para receber este amor que vem de Jesus e ampliá-lo dentro de nosso coração, para que o reino dos céus finalmente se estabeleça nas nossas vidas. Nunca, jamais, em tempo algum, nos esqueçamos de que Deus é a causa primária de todas as coisas, como Allan Kardec nos asseverou tão assertivamente na questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Deus é a causa primária de tudo o que acontece, inclusive das vicissitudes que nós vivemos. Não que Ele as cause, mas Ele as permite. E se Ele as permite, elas são boas, porque delas nós podemos retirar aprendizado, crescimento, humildade, que tenhamos em nossa mente o desejo de destruirmos os altares do orgulho que nós construímos dentro de nós. É um trabalho, mas que nós nos empenhemos em realizá-lo. Eu agradeço a presença de vocês e convido para nós fazermos a prece de encerramento deste nosso momento de encontro. Senhor Deus, Pai Altíssimo, bom, justo e misericordioso, nós te agradecemos, Senhor, por este momento em que juntos nos debruçamos sobre o Evangelho de nosso irmão Jesus Cristo, que nos trouxe palavras de luz, através das quais podemos trilhar melhor o caminho da nossa redenção espiritual. Senhor Deus, nós te rogamos, fortalece em nós o desejo de sermos humildes, pobres de coração, que nós consigamos, Senhor, vencer o orgulho que se estende como um manto negro sobre nossa existência. Nós o criamos, Senhor, e te pedimos humildemente que nos ajude a vencer, fazendo com que a humildade, a pobreza de espírito, seja uma de nossas virtudes. Confiamos a Ti, ó Pai, a nossa existência, para que sejamos plenos do Teu amor. Que os bons espíritos que conosco estiveram possam abençoar os nossos lares e circundar nossas famílias, para que tenhamos uma boa noite, um bom descanso. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada pela companhia. É sempre maravilhoso poder falar e ouvir um pouco a respeito das palavras de Jesus. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.